O modelo de OS é uma ferramenta que existe a serviço do SUS, para ajudar o SUS a enfrentar esse desafio enorme que é, né, realizar um sistema universal que garanta acesso para todos, em todos os níveis de atenção, desde a vacina até o transplante. Bom, eu sou Renilson Reim de Souza, sou médico sanitarista e atualmente eu estou prestando consultoria à Organização Pan-Americana de Saúde, apoiando aqui a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, e também tenho uma atuação no sistema CNA-Senar como diretor de saúde e promoção social. Disse Euclides da Cunha que o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Eu nasci no lugar que tem esse nome, Euclides da Cunha, né? Do sertão de Canudos, né? Então eu nasci lá no sertão da Bahia há bastante tempo e era uma realidade totalmente diferente, né? E quando naquela época tinha um ginásio, quando eu terminei o ginásio, aí meus pais se mudaram para Salvador para que eu sou mais velho, para que a gente pudesse estudar. E eu sempre digo que eu dei uma sorte muito grande, que foi fazer um vestibular de medicina na Universidade Federal da Bahia, sempre estudando em escola pública, e ser aprovado. Eu até hoje acho que naquela hora Deus botou a mão na minha cabeça ali para eu entrar, né? E eu entrei para ser cirurgião, né? Porque principalmente no interior do Nordeste, médico, principalmente naquela época, né? Eu completei agora 50 anos de formado, ou era parteiro, ou era cirurgião, ou era pediatra, né? Então eu entrei para ser cirurgião. No final do primeiro ano eu disse, esse negócio não é para mim não, eu vou largar. Aí pensei em deixar a medicina, mas eu tinha certeza que haveria um óbito na minha casa, porque o meu pai, ou ele me matava, ou ele morria de desgosto pela felicidade que ele teve. Quando eu passei no vestibular, foi, acho que, a maior felicidade que ele teve na vida. Aí eu disse, não, vou segurar aqui. Aí no começo do segundo ano, tinha uma disciplina que era Organização e Administração Sanitária. Eu fui fazer essa disciplina e aí gostei, disse, não, eu vou fazer medicina para fazer isso. No meio do ano teve um concurso para monitor do Departamento de Medicina Preventiva, eu fiz o concurso, passei e fiquei no departamento como monitor até o final do curso. No internato, naquela época, o último ano era só o 6º ano, você podia fazer o que quisesse. Eu fiz em epidemiologia e administração hospitalar, não fiz nada de clínica. E fui trabalhar na Secretaria de Saúde do Estado. Daí fiz o curso de especialização em saúde pública. Aí, na época da Nova República, fui para o INAMPS, fiquei como secretário de Medicina Social, fiz a transferência do INAMPS para a Secretaria de Saúde, e daí as coisas foram evoluindo. E eu acho que eu sempre dei muita sorte, assim, eu sempre digo que eu nunca busquei um trabalho, sempre surgiram as oportunidades, né? E eu acho que a primeira oportunidade assim, mais significativa foi eu participei do movimento de renovação médica e fui para o Conselho Regional de Medicina. Fui eleito lá, fui para a diretoria, e daí houve uma dificuldade na indicação de um nome da Bahia para o Conselho Federal de Medicina, e eu surgi como testes, e eu era super novo na época. E aí eu fui ser conselheiro do Conselho Federal de Medicina, o que, com o trabalho no INAMPS e isso do Conselho Federal de Medicina, me levou para fora da Bahia, para novas oportunidades, conhecer gente de outros estados, de outros lugares. E, bom, daí, com essas histórias, na época que Serra foi ministro da Saúde, um amigo falecido, grande amigo, foi secretário de saúde há muito tempo aqui em Barradas, indicou meu nome, aí eu fui lá conversar com o Serra, ele me convidou para ser secretário de Atenção à Saúde, que foi uma surpresa, eu não esperava, em hipótese nenhuma. Nessa época eu trabalhava numa fundação italiana, em Salvador, no Hospital São Rafael. E daí eu fui para Brasília, fiquei 5 anos, foi uma grande oportunidade de aprendizado.
Na época que eu estava no Conselho Federal de Medicina, eu tive a oportunidade de, pelo Conselho, ser um dos delegados da 8ª Conferência Nacional de Saúde, e que a gente já vinha fazendo um trabalho de elaboração desse arcabouço do que seria o Sistema Único. Porque nós fomos para a 8ª Conferência já com a proposta, né? É claro que essa proposta ela foi muito debatida, porque nós tínhamos uma proposta do que é o SUS, mas tinha duas posições, a direita e a esquerda. Então tinha uma posição que queria um SUS totalmente estatal e tinha a direita que queria um SUS aberto que pudesse ser privatizado. E a gente, como sempre, quem fica no meio, leva a porrada dos dois lados. Mas conseguimos chegar num ponto de equilíbrio, e o que está hoje na Constituição Federal sobre saúde, sobre o sistema público de saúde, a base foi da 8ª Conferência Nacional de Saúde. E depois, nesse período, 88, 90, que foi aprovada a Lei Orgânica, e teve os primeiros movimentos ali, mas com muita dificuldade de financiamento no início da década de 90. Então, quando eu cheguei no Ministério em 98, de 98 a 2002, foi uma fase muito importante realmente do início da implantação do SUS. E eu tive o privilégio de participar desse momento. E eu vejo sempre todos esses momentos como momento de aprendizado, né? A gente vai aprendendo, e aí vai tendo mais oportunidade de ir fazendo as coisas. Bom, nós começamos do zero. Nós tínhamos uma situação que, embora todos reconhecessem que o modelo de organização social era importante, era interessante, havia muita oposição, muita acusação, e havia também escândalos, né? Porque era uma coisa meio misturada de instituições sérias com instituições não tão sérias assim, vamos dizer. E tinha muita gente organizada para ser contra, e não tinha ninguém organizado para defender. Porque, inclusive, os gestores públicos que utilizavam o modelo, por alguma razão que eu não entendo, ficavam meio acanhados para defender o modelo de OS. Com a minha história, o meu compromisso com o sistema público, e na época atuando numa organização social e vendo a possibilidade de resultados e de seriedade, de transparência, me ocorreu que seria necessário criar alguma organização que pudesse não defender o modelo, mas defender o bom uso do modelo, divulgar o modelo. Então, daí, em março de 2015, e foi uma feliz coincidência, porque foi quando o Supremo Tribunal Federal concluiu finalmente o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, reconhecendo o modelo de OS como um modelo constitucional. Foi quando nós fizemos a primeira assembleia, aí já com modelo de estatuto, regimento, criamos a primeira diretoria, e que foi então em março de 2015, março ou abril de 2015, e daí tem essa história, que eu acho que é uma história bem... pelo menos a mim me dá muito orgulho de ter participado da criação. Na verdade, o desafio que o SUS tem é um desafio muito grande, que é ser um sistema universal com integralidade. Quando eu digo isso, eu digo que é um sistema que é para todos, garantindo tudo. Então é muito, né? Porque se fosse para alguns tudo, ou se fosse para todos um pouco, seria muito mais fácil, né? Então, a gestão da saúde, principalmente das unidades hospitalares, é uma coisa muito complexa. E o modelo de administração pública, o modelo, por exemplo, de contratação, que vale para contratar uma obra de uma estrada ou de uma hidroelétrica, se aplica para comprar medicamentos no hospital, na administração pública direta. E é extremamente difícil, porque alguém poderia dizer, não, você pode se planejar e ter tudo em estoque. Não é verdade. Porque no hospital você pode levar 1 ano ou mais sem usar um medicamento, um determinado medicamento. E num dia você precisa daquele medicamento, porque chegou um paciente que precisa daquele medicamento. Se eu tivesse isso em estoque, tem 2 problemas. Além de eu estar com capital imobilizado, eu vou perder o medicamento, porque o medicamento tem validade, né? Então, na verdade, o modelo de OS para o SUS
é uma ferramenta, não é? Eu também digo que o modelo de DOS não é a solução para todos os problemas do SUS, longe disso. Mas é uma alternativa que pode e deve ser utilizada, né. Na verdade, é o SUS dando certo, né, é o SUS dando certo.